TEC 2020, em relação ao tratamento farmacológico da angina estável, é correto afirmar. Então, muito bem, né? Então vamos destacar aqui o que ele quer. Ele quer o quê? A alternativa correta em relação ao tratamento farmacológico da angina estável. Mas antes da gente ler as alternativas, vamos fazer aqui uma rápida revisão em relação ao tratamento farmacológico da angina estável, tá? Então isso aí é um print, né, da diretriz de doença arterial coronariana crônica, né, doença arterial estável. E aí esse fluxograma ele vai hierarquizar aí a conduta farmacológica. Então vem comigo aqui para a tela que eu vou te mostrar. Então, ó, tratamento farmacológico da angina estável para alívio de sintomas e melhora da qualidade de vida, tá? Então, ó, tratamento não farmacológico para todos os pacientes, né? Controle dos fatores agravantes ou precipitantes da angina. Se esse paciente ele fuma, ele tem que parar de fumar. Se esse paciente ele faz um determinado esforço físico e desencadeia angina, ele tem que fazer esforço físico, né, de menor intensidade. E aí pode ser utilizado aí nitrato de rápida ação de forma sublingual, né, para alívio imediato da angina, ok? Mas a primeira linha de tratamento aqui é só se for necessário, né? Nitrato de ação rápida só se for necessário. A primeira linha de tratamento, né, são os beta-bloqueadores, tá? São drogas aí que reduzem o consumo de oxigênio pelo miocárdio, tá? E aí, como segunda linha de tratamento, pode ser associado, né, aos beta-bloqueadores ou associado aqui entre si, a gente tem os bloqueadores dos canais de cálcio, tá? A gente tem também a trimetazidina e a ivabradina, tá certo? A ivabradina aí fica reservada para aqueles pacientes que têm doença arterial coronariana estável e frequência cardíaca maior que 70 com função ventricular comprometida, tá? Com função ventricular aí comprometida. Aí a ivabradina entra muito bem nesse cenário aí para manter a frequência cardíaca controlada, porque a ivabradina ela atua no nó sinusal, reduzindo a frequência cardíaca. É claro que para isso o paciente tem que estar o quê? Tem que estar em ritmo sinusal, tá certo? Então essas drogas elas podem ser combinadas aqui entre si e associadas também aos beta-bloqueadores. Como drogas de terceira linha, aí que tem os nitratos de ação prolongada, né? Como o mononitrato de isorsobida, tá? Que pode ser utilizado aí para controle da angina, mas como droga de terceira linha. E como droga aqui, ó, de quarta linha a gente tem, por incrível que pareça, o allopurinol, que é uma droga que é utilizada aí para redução do ácido úrico, né, pacientes com gota. No entanto, o allopurinol, ele tem sim um efeito anti-anginoso, mas é quarta linha de tratamento, tá certo? Então vamos lá, então vamos para as alternativas da questão para ver aí qual é a alternativa correta em relação ao tratamento farmacológico da angina estável, tá? Letra A. Os nitratos de ação prolongada usados isoladamente têm efeito anginoso tão potente quanto se utilizados em combinações com outros fármacos. Eu acho que houve um erro de digitação aí, eu acho que ele quis dizer, né, efeito anti-anginoso. Efeito anginoso é o que promove, né, que provoca angina, tá? Então vamos supor aí que houve um erro de digitação e na verdade, né, a questão aí, ela traz aí efeito anti-anginoso, né? De qualquer forma, o nitrato de ação prolongada, ele usado isoladamente, ele não tem uma potência tão grande quanto associado a outras drogas, como por exemplo os bloqueadores dos canais de cálcio, que também tem ação vasodilatadora coronariana, tá? Então, de qualquer forma, tá errado, né? Seja aí um efeito anti-anginoso ou anginoso, como tá aí na questão, então a letra A a gente corta. Letra B. A trimetazidina é um agente metabólico que inibe o metabolismo dos ácidos graxos, levando a efeitos anti-anginosos, à custa de redução da pressão arterial. Veja, a trimetazidina é sim um agente metabólico, tá? Ele inibe aí o metabolismo do ácido graxo, favorece aí o metabolismo da glicose e tem efeito anti-anginoso. No entanto, ele não mexe na pressão arterial e não mexe na frequência cardíaca. A ação dele é uma ação intracelular, tá? Uma ação metabólica. Então não tem nada a ver aí com redução da pressão arterial ou com redução
da frequência cardíaca, então a letra B está errada, a gente corta, tá? Letra C. Os beta-bloqueadores mostraram redução de mortalidade em pacientes com angina estável apenas se tiverem fração de ejeção reduzida ou história de infarto prévio. E aí, beta-bloqueador reduz mortalidade em todas as situações de angina estável ou apenas naqueles pacientes com fração de ejeção reduzida ou com passado de infarto agudo do miocárdio, né? Aí muita gente pode aí ficar na dúvida, né? Eu não sei. Quando a gente está na dúvida na questão de prova, o que a gente faz? Pula! Vamos para outra alternativa, porque às vezes a gente mata a questão, né, por eliminação, tá? Então vamos pular essa aí, vamos lá, letra D. Os bloqueadores de canais de cálcio não dihidropiridínicos são agentes seguros e eficazes para o tratamento da angina, não havendo necessidade de avaliação da função ventricular prévia a seu uso, tá? A gente já falou sobre isso aqui em questões anteriores, né? Os bloqueadores dos canais de cálcio não dihidropiridínicos, não dihidropiridínicos, né? São os bloqueadores, né? Diltiazem e verapamil, tá? Eles têm ação aí antianginosa, podem ser utilizados aí se o paciente apresenta alguma contraindicação no uso do beta-bloqueador. No entanto, o paciente o quê? Não pode ter disfunção sistólica do ventrículo esquerdo, né? Tem que ter uma função sistólica preservada. Então, nesse caso aí, os bloqueadores dos canais de cálcio, né, ele diz, são agentes seguros e eficazes para o tratamento da angina? Sim, são. Aí diz assim, não havendo necessidade? Não. Havendo necessidade, sim, de avaliação da função ventricular antes do seu uso, tá? Então a letra D está errada, a gente corta. Letra E. A associação de beta-bloqueadores e bloqueadores de canais de cálcio dihidropiridínicos não é segura e eficaz para os pacientes com angina estável. Veja, a gente não pode fazer associação de beta-bloqueador, né? Ou se fizer, tem que tomar muito cuidado com os bloqueadores dos canais de cálcio não dihidropiridínicos, verapamil e diltiazem, pelo risco aí de bradicardia, tá? Porque tanto o verapamil como o diltiazem têm ação aí cronotrópica negativa. Já os dihidropiridínicos, né? Como a nifedipina, como a amlodipina, esses bloqueadores dos canais de cálcio, eles são seguros e podem ser utilizados sim associados aos beta-bloqueadores. A gente viu lá naquele fluxograma da diretriz, né? Primeira linha de tratamento, a gente tem os beta-bloqueadores. Segunda linha de tratamento, a gente tem o quê? Os bloqueadores dos canais de cálcio, a trimetazidina, né? E a gente tem a ivabradina. Então, a gente pode sim associar os beta-bloqueadores aos bloqueadores dos canais de cálcio dihidropiridínicos, tá? Então, a gente pode. E aí na questão diz que não pode, né? Então essa alternativa está errada, então o gabarito só pode ser a letra C. E realmente, o beta-bloqueador, ele só vai reduzir a mortalidade do paciente com DAC estável, tá? Se o paciente tiver o quê? Uma fração de ejeção reduzida ou ainda história prévia de infarto agudo do miocárdio. Se o paciente não tiver fração de ejeção reduzida nem história prévia de infarto agudo do miocárdio, o beta-bloqueador aí vai ser uma droga apenas sintomática, para aliviar sintomas, tá? Então, redução de mortalidade, o paciente ele tem que ter passado de AM ou então fração de ejeção reduzida. Então, o gabarito da questão é a letra C.